Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Meu nome é Renato José, estudante e trabalhador espírita há mais de 20 anos. Para aqueles que estão abrindo o vídeo agora, nós estamos já começando hoje o terceiro capítulo da Gênese. Encerramos o capítulo 2 com o tema Deus, e com o subtítulo A Visão de Deus. Foi um estudo muito legal. Pessoal, Bia mesmo aí, que acompanha, Messa, Nelly, elogiaram muito o conteúdo. Claro, o conteúdo é muito rico, amplia a nossa visão de tudo. E essa visão pequena que a gente tinha de Deus ficou bem maior agora, apesar de que ainda somos limitados, Vamos aqui no capítulo 3 estudar o bem e o mal. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus para esse estudo, para essa ampliação de nossa consciência, do nosso entendimento da vida. Pedir aos bons espíritos que nos facilitem o entendimento e o nosso anjo da guarda também que nos motive sempre. Então, vamos aqui. O bem e o mal. Nesse capítulo a gente vai estudar a origem do bem e do mal. Isso é uma pergunta muito frequente, Por que Deus deixa existir o mal? Vamos estudar o instinto e a inteligência e vamos estudar destruição dos seres vivos uns pelos outros. Vamos aqui. Capítulo 3, item 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Nós estudamos no tema Deus, nós estudamos os atributos de Deus. Os atributos que nós, pela lógica, pela razão, imaginamos ser Deus. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, sem inteligência. Mal e injusto. Então, nada que é sem inteligência, mal, e injusto pode provir de Deus. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, já começa esse raciocínio de Kardec. O mal não pode ter origem em Deus. Se o mal tivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Então aqui ele já fala dessa crença que nós carregamos de que há um ser poderoso que representa o mal. Ariname, eu pesquisei, eu também não sabia, pesquisei Ariname, apesar de que tem aqui, embaixo, mas eu pesquisei assim mesmo. É o Deus das trevas e da destruição, segundo o zoroastrismo. E zoroastrismo é a religião da antiga Pérsia. Uma religião da antiga Pérsia no século 6 a.C. existia essa religião, zoroastrismo, e que eles acreditavam em Ariname, o Deus das trevas, o Deus da destruição. E o Satanás, que o judaísmo e o cristianismo carregam aí essa imagem de que há um Satanás, e que a doutrina espírita veio nos fazer avançar no entendimento da vida, dizendo que não há Satanás. Não há nenhum ser que compete com Deus. Essa história de que um anjo que se arrependeu não tem lógica. São coisas que foram ensinadas, talvez pela necessidade do momento, mas que não tem lógica. Porque para nós espírita, anjo já é um espírito que atingiu a pureza, todo o amor.
Como é que um anjo vai ter ciúme de Deus, inveja de Deus e se revoltar e se tornar um adversário fora da razão, né? Então, deixa eu me encontrar. Ok. Então, se tivesse esses seres, seja Arinames, seja Satanás, ele seria tão poderoso quanto a Deus, né? Se ele fosse eterno. Se não fosse, seria inferior a ele. Então, continuemos. No primeiro caso, né, se ele fosse igual a Deus, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Então, é uma hipótese que perde o sentido com a unidade de vista, né? Segundo a estrutura do universo. A estrutura do universo é uma inteligência, é uma energia muito inteligente do bem e do amor. Então, seria incompatível com essa ideia. Ter dois seres tão poderosos disputando o bem e o mal. O mal ia querer desorganizar o universo, né? Imaginemos aí desorganizando as órbitas do planeta, desorganizando o funcionamento do átomo e de tudo, se tivesse uma força contrária à harmonia e ao bem. No segundo caso, né, se essa força maligna fosse inferior a Deus, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Então, sendo inferior a Deus, não é eterno, então ele teve um início. Se fora criado, só poderia ter sido criado por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade divina. Então, para o raciocínio, foge a lógica também, porque se fosse um ser do mal criado por Deus, Deus teria criado o mal e já contraria os atributos de um ser que é amor, inteligência e justiça. E nós não poderíamos ser punidos, nem passar por provas e expiações por ter cometido mal, já que ele teria sido supostamente criado por Deus. Então foge a lógica. Ele sugere aqui, para quem quiser aprofundar, buscar no outro livro que é da base, O Céu e o Inferno, da base da doutrina, né? Capítulo 9, que estuda os demônios. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Então ele já dividiu aí os males que acontecem com a gente, ele já dividiu em dois. Os que a gente pode evitar e aqueles que independem da nossa vontade. Acontece mesmo que nós não o causemos, né? Entre os últimos, cumpre se incluam os flagelos naturais. Então, esses que independem da nossa vontade, que acontecem naturalmente, né? São os flagelos naturais. Terremotos, tsunamis, tufões, furacões, são os males que não dependem de nós, não é isso? Eu não sei aqui se encaixa agora as doenças, porque tem doença que, mesmo eu me comportando bem, mesmo eu me alimentando bem, mesmo eu cuidando da minha saúde, a doença se instala em mim. Mas aí seria provocada em vidas passadas. Então, de qualquer forma, dependeu de mim, eu criei. Ela vai ser independente de mim só nessa vida. Mas dependeu de mim na minha história, né? Gravada no meu perispírito. Continuemos. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade,
dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Então, nós ainda, com as nossas faculdades restritas, não podemos penetrar nas causas de tudo, né? Muitas vezes acontece um mal e a gente não compreende por que naquele lugar, com aquelas pessoas. Então, ele fala do ponto de vista de sua personalidade dos interesses factícios. Factícios são artificiais, fora da naturalidade. Então, quer dizer, causado pelos nossos interesses artificiais. A gente cria coisas que, na verdade, não necessitaríamos como espírito. Então, muitas vezes, os males vêm disso. E às vezes a gente não entende. Eu só lembro da morte de Dona Zilda Arnes, uma benfeitora, uma mulher com a obra magnífica, né? Parecida com a de Madre Teresa de Calcutá, com a de Irmã Dulce. A obra de Dona Zilda Arnes já tinha saído das fronteiras do Brasil, cuidando de pobres e doentes. Estava ela lá no Haiti, ajudando os sofredores do Haiti. Um terremoto causa a destruição da igreja, e a igreja cai em cima dela enquanto ela estava lá dentro. Uma pessoa do bem, uma pessoa do amor. Então eu encaixo aqui os desígnios das leis de Deus, a gente não ainda penetra, apesar de que a doutrina espírita já nos dá uma ideia de por que essas coisas acontecem, né? Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável. E se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Então encaixa bem no exemplo que eu dei. Parece mal e injusto aquilo que eu consideraria justo e admirável se eu conhecesse a causa. Eu falei aqui que, à primeira vista, a morte de Dona Zilda Arnes parecia injusto. Uma mulher do bem, uma mulher do amor, no Haiti, trabalhando voluntariamente, a igreja desaba, ela assistindo a missa e ela morre soterrada. Me parece mal e injusto. Mas aqui está dizendo, se eu conhecesse as causas, me tornaria justo e admirável. Claro que, nesse caso, o raciocínio que me vem é que as causas estão nas suas vidas passadas, que mesmo já estando num grau de espírito do bem, nunca a gente deixa de passar pelas nossas expiações. Sempre tem que passar pelos resgates. Eles podem ser atenuados. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não lhe seja compreensível. Continua o exemplo valendo, né? Está dizendo que, pesquisando a razão de ser, verificará que traz o sinete da sabedoria infinita. O que é sinete? A marca, o sinal, né? Em outra explicação, dizendo que é um selo em relevo. É um selo que tem aquele relevozinho alto. Então, isso é uma marca, um sinal. Então, dizendo, mesmo tudo traz a sabedoria, né? Tudo traz a marca da sabedoria divina. E se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não lhe seja compreensível. Mesmo aquilo que a gente não entende, que a gente não tem explicação, que a gente, até quem ainda não tem a fé segura como eu, como vocês têm, né, que ainda não se humilha perante Deus, vai duvidar de Deus, vai dizer, cadê Deus? Deixar uma mulher dessa morrer? Então não existe Deus, não existe justiça. Mas nós já aprendemos que temos a compreensão limitada e nos humilhamos, nos rebaixamos perante as coisas de Deus e temos que dizer,
eu ainda não compreendo, mas as leis universais são do amor. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar. E aqui tem duas palavras, né? Essa partilha, que aqui nesse sentido está em partes, em porções. Porque, gente, toda vez que eu vou no dicionário olhar uma palavra, eu procuro botar a explicação que encaixa no contexto do texto, claro. Porque muitas vezes a gente vai no dicionário e uma palavra ela tem vários contextos, tem vários significados diferentes. Eu pego aquela que está no contexto. Né? Então, porções. E conjurar aqui está no sentido de distanciar um perigo. Distanciar um perigo. Então ficaria assim, o homem recebeu em porções, né, em partes, uma inteligência, com cujo auxílio lhe é possível distanciar um perigo. Ou, pelo menos, atenuar, né, aliviar muito os efeitos de todos os flagelos naturais. Deus nos deu a inteligência e o homem a utiliza para cada vez mais se defender dos perigos. À medida que nós mereçamos, a gente vai conseguindo até se livrar dessas catástrofes naturais. Hoje, nós, né, países com mais tecnologias, já prevê que vai ter um terremoto, um tufão já com antecedência. O Japão já esvazia cidades, nos Estados Unidos também, aqui no Brasil também tem esse serviço. Então, hoje, o homem já usa a sua inteligência para se defender de muitos males. Saber que um vulcão está próximo da erupção e etc. Saber que vai ter uma chuva muito forte, uma tempestade vindo aí. Então, já é o homem utilizando essa porção de inteligência que ele já é capaz de adquirir. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. É o que eu falei. Quanto mais saber, quanto mais civilização, menos desastrosos serão os flagelos. E isso já é um merecimento, já é uma evolução dessa sociedade. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar. Chega a neutralizar o mal que aconteceria, neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que, no presente, causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Então, flagelos que em muitos momentos ele tem utilidade, nós estudamos, nós que eu digo, a turma que estudou o Livro dos Espíritos, um grupo que já acompanha aí, e sejam bem-vindos todos os outros, que continuaremos estudando aqui. Nós estudamos a lei de destruição, está lá no Livro dos Espíritos, das leis morais, né, das 10 leis, está lá, a lei de destruição, a destruição é útil, tudo que é destruído é renovado. Então, a destruição que acontece na Terra é para renovação. Então, mesmo essas leis, mesmo esses fenômenos, muitas vezes, por merecimento, o homem já pode paralisar seus efeitos. Aí botei aqui do lado, adquirir o saber para evitar os flagelos, evolução intelectual. Olha só por que eu botei essa observação. É uma das formas de a lei divina nos fazer evoluir intelectualmente. Quando acontece os flagelos, quando acontece os males, quando acontece a ameaça à existência humana, a ameaça à perpetuação da espécie, essa espécie, seja ela selvagem, seja ela nossa, dos espíritos, dos homens, ela tem que desenvolver sua inteligência para buscar uma forma de sobreviver, de se defender. É assim com toda espécie. Quando aquela espécie está sob ameaça de algum mal, de um predador, de uma geleira, né, de um calor intenso,
de uma inundação, aquela espécie tem que desenvolver sua inteligência para se livrar daquela ameaça. É uma das formas do princípio espiritual, antes de ser espírito, né? Ou nós espíritos. É uma forma de nós avançarmos na intelectualidade, porque a evolução são nos dois pilares, moral e intelectual. Então vamos lá. É assim que ele, o homem, né, a humanidade, saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-la das inundações, constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. Então, olha só, quanta coisa ele diz que nós já fazemos para fugir desses sofrimentos, dessas catástrofes. É dessa forma que a gente desenvolve a inteligência. Então, agora vamos conversar aqui um pouco sobre esses miasmas pestíferos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então ele está dizendo que é assim que o homem saneia regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza as terras áridas e se esforça em preservá-la das inundações. Então vamos lá, conversar um pouco sobre miasmas pestíferos. O que é miasma? Miasma, no sentido literal da nossa língua, é uma exalação putrífera dos animais. O animal está ali, morreu, está apodrecendo, seja animal, seja vegetal, está ali apodrecendo. A emanação, os vapores daquele corpo morto forma miasmas e que pode trazer doença. Por isso é que fala miasmas pestíferos. Isso no sentido literal. No sentido espiritual, vai ser muito interessante a gente falar sobre isso. No sentido espiritual, é uma concentração, uma nuvem de energias negativas que causam males. Né? Eu trouxe aqui umas imagens para a gente fazer a ideia. Né? Veja aí como se fosse a sala de uma casa, e esses vapores aí como sendo a concentração de energias negativas, miasmas no ambiente. Que energias negativas são essas? De brigas, de violência, de dores, de sexualidade desequilibrada, de um ambiente onde se produza reclamações, fofocas. Então, essa energia do pensamento nossa, atingindo o fluido universal, produzem esses miasmas. Imaginem vocês uma fumaça preta, às vezes produzida na cozinha de uma fritura e que impregna o canto da cozinha. Então essas imagens aí representam os miasmas espirituais. Aí no ambiente externo, como se estivesse em volta da casa. É esse tipo de miasma que se produzem em ambientes de violência, como penitenciárias, como bordéis, né? Aquele ambiente ali da energia sexual usada de forma promíscua, de forma prostituída, nas festas onde tem violência, drogas, como o carnaval. Aí vem aquela polêmica, né, dos espíritas que não vão no carnaval, pensando que fugindo do ambiente muda a sua energia. Vamos continuar aqui. Né? Então, lugares onde há esse tipo de energia, sim, concentra esses miasmas, essas energias negativas. Mas uma pessoa que não dá sintonia a esses miasmas, ela não é afetada por isso aí. Eu pego sempre o exemplo de Madre Teresa, de Chico Xavier, vamos botar aí agora Francisco de Assis,
se ele estiver num ambiente assim, ele não está recebendo essa energia, porque a energia dele não sintoniza isso. Ele é tão positivo que essa energia negativa é subtraída. Quando você faz a conta, né? 500 menos 20, 480. Ainda sobra muita energia positiva naquele espírito. Pegando esses números aí só figuradamente, viu, gente? Então isso aqui é miasma. E o que é que ele está dizendo aqui? Que essas catástrofes produzidas naturalmente, elas servem para sanar quando uma região, quando um país, um local está muito impregnado disso, é para se fazer a renovação da atmosfera espiritual daquele lugar. É por isso que muitas vezes acontecem as catástrofes. Muitas pessoas desencarnam para renovar o ambiente, para que haja um salto evolutivo. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta seu próprio bem-estar. Então é assim que o homem, buscando se livrar desses fenômenos naturais, vai desenvolvendo a sua inteligência e trazendo mais conforto, trazendo melhor habitabilidade para o ambiente. Por exemplo, pessoal aí que vive no Canadá, também nos Estados Unidos, nos países frios, na Itália. Citei esses 3 países porque a gente tem amigos aí acompanhando, né? Maitê, Bia, Sônia. Lá no Canadá, teve que se criar habitabilidade para se viver no gelo daquele. Tem lugar no Canadá que chega a dar 40 graus negativos. Então, a inteligência do homem criou o ambiente possível de se viver, mesmo nesse gelo. É assim que o homem vai desenvolvendo a sua capacidade intelectual. Eu botei aqui uma observação: as dificuldades estimulam a inteligência, né? Se o aluno não tivesse provas e testes, não estudaria. Então, se o aluno na escola não soubesse que ia ter testes e provas, você acha que a grande maioria não ia estudar, não ia se esforçar. Então, tem a dificuldade, tem ali a prova, né? Literalmente a prova. Então, ele se esforça, ele se desenvolve, ele se melhora, porque ele sabe que vai ter uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A prova, o teste, o seminário. Então, assim também são as dificuldades que acontecem aqui na encarnação. O homem tem que se desenvolver, tem que sentar, pensar para se livrar daquele processo, daquele problema. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Acabei de exemplificar. De todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-lo. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. É o que eu acabei de dizer sobre o aluno, né? Se ele não tivesse prova, muitos nem estudariam. E se a humanidade na Terra não tivesse dificuldades, também não evoluiriam. Por isso que a gente reencarna num corpo animal, precisando de comer, de beber, de se abrigar, de respirar, de se abrigar, né? Falei. Para poder desenvolver a inteligência. Porque o espírito liberto, o espírito já avançado, ele não precisa nem de comer, nem de beber, nem de se abrigar, nem de se agasalhar, nem de respirar. A gente é jogado nessa situação para se desenvolver. Né? Quanto a essa coisa dos miasmas, lá no capítulo 4, 3 e 4 de Missionários da Luz, André Luiz também dá o nome a esses miasmas de larvas astrais. Larvas astrais, e dá também o nome de formas pensamento. Larvas astrais, formas pensamento. São outros nomes dados aos miasmas. Né? E aqui, um parêntese, no Evangelho do Lar, que a gente faz, é uma prática espírita, no Evangelho do Lar,
Os espíritos que nos visitam faz a limpeza desses miasmas de nossa casa. Imaginem que maravilha. Semanalmente você receber uma turma da higienização psíquica dentro do seu lar. Eu, quando faço a oração, eu peço a eles, né, que fluidifique aquela água que está na mesa. E aqui em casa a gente já pegou o costume de botar águas separadas, cada um com a sua porção, porque a espiritualidade pode focar na necessidade de cada um. E peço para limpar psiquicamente o ambiente e instruir algum espírito, algum irmão que esteja, por algum motivo, transitando na minha casa. Todo esse benefício a gente recebe com o Evangelho no lar. Então vamos aqui dar continuidade, né? Nenhuma necessidade o induzirá a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Vamos continuar no próximo vídeo, porque eu estou fazendo vídeo em torno de 30 minutos, mais, menos, um pouquinho, mais em torno. Vamos continuar isso, mas aí já está uma ideia por que existem as dificuldades, que a gente botou o nome de mal, de sofrimento. É o que faz a gente buscar o progresso da inteligência, faz a gente buscar a capacidade intelectual. E também sentir a dor que às vezes nós causamos ao outro e passar a não fazer o mal ao outro quando eu sinto o efeito daquele mal. Então há toda uma inteligência aí para que nós avancemos intelectual e moralmente. Não terminou. Vamos ter outro vídeo sobre o tema ainda, né? Vai ter outro vídeo que deve dar também 30 minutos. Vamos deixar esse aqui. Agradecer a participação de vocês, agradecer aos espíritos amigos. Quem assistiu o vídeo aí e ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscrevam e bota aí um like se gostou do vídeo. Eu estou fazendo esse chamado no fim do vídeo. Muita gente não assiste até o fim, né? Eu vou começar a fazer no início. Vou fazer um videozinho sobre o Evangelho no Lar. 5 minutos explicando, para deixar aí no canal. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, que será o 22. Um abraço, minha gente.